Falando no programa Comissão Política da MBC-TV, o professor universitário António Cipriano disse que o desastre político, social e econômico que o país vive é o resultado das práticas predatórias e neopatrimonialistas da elite governante, situação que gerou milhões de pobres e desempregados no país. Por um lado, tens a dependência às políticas traçadas, sim, que você tem de seguir a cartilha, sim, da reforma estrutural, mas, por outro lado, também contas com a complacência de certas elites locais. Sim. Isso está documentado, como que esses países é que, mesmo ante a imposição, essa imposição somente deu certo, porque dentro dos países também há uma certa elite predadora e que o acesso ao poder, como fala Manuel Castells, em boa parte da África, porque o Manuel Castells tem um livro lá sobre o fim do milênio, em que ele discute a desenvolvimento da África. Ele diz que o problema da África não é falta de intelectuais que justifique o seu subdesenvolvimento. O problema da África diz que na África pratica-se a política da barriga, que é a política do ventre. Os africanos, boa parte deles são ventrílogos, em que o acesso ao poder é o acesso às fontes de riqueza e que os Estados africanos são Estados predadores da própria economia. Então você junta um ajuste fiscal do Banco Mundial com um Estado predador internamente, praticamente o resultado é o desastre em termos econômicos e em termos sociais e que nós estamos a viver nesses países africanos. Em relação ao diálogo proposto pelo Presidente da República com os 4 candidatos presidenciais, António Cipriano é cauteloso quanto ao sucesso da iniciativa, tendo em conta a complexa proposta de agenda avançada por Venâncio Mondlane. Então, ao analisar o termo de referência da Venâncio Mondlane, há umas palavras que me chamam a atenção, aquilo que a gente chama na lógica a gramática de profundidade. Porque, sob o ponto de vista de superfície, gramaticalmente corretas, frases muito compreensíveis, mas existe um certo jogo de linguagem por detrás que precisamos estar atentos para entender o problema. Venâncio escreve, olha, eu, Venâncio Mondlane, candidato eleito, ou seja, já assume de que vou para o diálogo desde que haja reconhecimento de que eu sou candidato eleito. Então, resta saber se o presidente Nyusi aceita o termo de referência com a expressão candidato eleito ou está a convidar Venâncio Mondlane como um dos concorrentes sem assumir quem é eleito e quem não é eleito. Porque ele está a assumir que sou eleito. Ou seja, eu vou para o diálogo desde que reconheçam que eu sou candidato eleito, portanto, com legitimidade para poder falar e os outros, supostamente, podem não ter a mesma legitimidade que eu. Para António Cipriano, o impasse político na mesa negocial poderá agravar ainda mais as incertezas políticas do país, com sérias implicações econômicas e sociais. Que terça-feira poderemos ter problemas para que o diálogo, efetivamente, ele aconteça. Sendo assim, o temor que o Régis colocou aqui, ele é real, e que nós podemos afundar como sociedade. Para esta terça-feira, 26 de novembro, o Presidente da República convocou os 4 candidatos presidenciais para uma reunião cujo objetivo é encontrar possíveis saídas para a crise pós-eleitoral que o país vive há mais de um mês, na sequência do anúncio dos resultados eleitorais por parte da Comissão Nacional de Eleições.